Então, boa tarde a todas, a todos. Novamente, nós agradecemos a presença de cada um hoje aqui no nosso sexto seminário interdisciplinar, Capitalismo como Religião. E agora, na parte da tarde, nós temos uma mesa aqui de discussão com a presença de alguns estudantes aqui também, muitos aqui orientandos aqui pelos nossos colegas que partilharam a mesa na parte da manhã, que participam conosco nos grupos de estudo. E agora nós vamos iniciar essa parte com a fala da Priscila Gonçalves da Silva, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho e a sociedade do desamparo, impressões de uma favelizada que viveu no centro do neoliberalismo. Então, Priscila, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Bom, eu primeiramente queria dizer que eu adorei esse QG aí do Capitalismo como Religião na São Francisco. Está parecendo uma grande reunião de cabeças pensantes sobre a temática. Então, eu adorei a organização. Em segundo lugar, queria agradecer ao professor Jung e ao Alan também, professor Alan, pela possibilidade, né, de compartilhar com vocês. Eu sou doutoranda naquele período de desespero, final de redação da tese, e a minha temática não é exatamente sobre o capitalismo como religião, mas atravessa e é atravessada completamente por essa temática. Então, quando eu propus esse tema, a Sociedade do Desamparo, que depois eu fiquei pensando, parece um livro do Byung Han, né? A Sociedade do Cansaço, mas não é sobre isso também. Eu queria expor para vocês um pouquinho da minha experiência recente, que foi na Universidade de Vanderbilt, lá no Tennessee. Inclusive, estive com o Felipe Maia em um evento, bom te ver, professor Felipe. E eu fiz um período de 6 meses de doutorado sanduíche, e a partir desse período, a partir dessa experiência, que eu elaborei essa temática. Eu queria ver se é possível eu compartilhar uma pequena apresentação com vocês aqui. Eu consigo fazer isso? Claro que sim. Então, vou tentar colocar aqui na tela. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Vocês me digam se aparece aí para vocês. Uhum. Tá indo? Alguma coisa? Tá indo. Deixa eu botar assim para apresentar. Agora foi? Agora foi, certinho. Pronto, então vocês me ouvem e veem a apresentação, né? Isso. Certo, então para poupar o meu tempo aqui, porque é bem rapidinho, já disse, né, a Sociedade do Desamparo, deixa eu ocultar isso aqui, impressões de uma favelizada que viveu no centro do neoliberalismo. Eu queria, antes de tudo, explicar para vocês a escolha desse subtítulo. Na minha pesquisa, eu assumi a perspectiva de favelizada, uma teóloga favelizada, e não assumi o que é o comum, né, o conceito comum, que é favelada. E por que isso é importante para mim? Porque enquanto uma pessoa favelizada, eu me coloco numa situação de favelização, ou seja, eu trago à tona que a favelização ela não é uma condição existencial, mas ela é uma condição sociopolítica. Então, pensar a partir da minha perspectiva favelizada é ter um pensamento diferente sobre o capitalismo como religião e sobre o próprio neoliberalismo. Porque a experiência de favelização ela é demarcada por diferentes questões que, às vezes, na nossa discussão, ela se esvai um pouquinho. Então, é importante eu dizer isso, porque essa perspectiva favelizada ela vai recortar toda a minha fala aqui, enquanto uma pessoa que está no doutorado, que foi para um doutorado sanduíche, que então retorna ao Brasil com algumas perspectivas diferentes, né? Pensando nisso, eu tenho trabalhado desde o início do doutorado sobre o sofrimento social, que basicamente implica no estudo sobre os efeitos do capitalismo na experiência de vida, ou seja, no cotidiano, não somente estudar o capitalismo enquanto estrutura ou sistema econômico, mas pensar como esse sistema afeta o cotidiano de pessoas pobres, né?
E aí aqui é muito interessante porque a gente traz à tona uma dimensão não somente estrutural, mas também afetiva e emocional das pessoas dentro desse sistema. Isso para mim é muito importante na minha pesquisa, por isso também associo ao sacrificialismo, né, que é a parte mais teológica, e favelizados e favelizadas, como disse antes, de certa forma demonstram uma experiência muito específica dentro do capitalismo, dentro do neoliberalismo. Quando eu digo sobre impressões de uma favelizada no centro do neoliberalismo ou do capitalismo, eu estou falando dessa minha experiência especificamente no Tennessee, que foi o estado onde eu estudei, que é uma região do sul dos Estados Unidos, e é a partir desse espaço, né, desse lugar muito específico também, enquanto ao capitalismo, que eu falo hoje. Para abordar com vocês essa temática, eu dividi a minha fala em 3 tópicos bem rapidinhos, que seriam as diferenças teóricas fundamentais que eu percebo quando eu chego lá, as diferenças sociais que fazem eu ter uma abordagem sobre a questão do desamparo, e, em terceiro, uma conclusão, basicamente, pensando o que eu penso ou o que eu quero dizer quando eu uso esse termo desamparo. Então, indo à primeira, não vou gastar muito tempo aqui nesse primeiro slide. Vocês ainda me ouvem? Sim. Me dê uma sinalizada porque eu estou falando sozinho. A solidão, né? A solidão do slide. Nesse primeiro aqui, eu acho que não cabe eu perder muito tempo, porque são as nossas próprias discussões, né? As categorias e os termos que naturalmente nós usamos dentro dos nossos estudos de religião, pensando no capitalismo como religião. Então, para mim, parece-me que todos esses são muito autoevidentes dentro principalmente desse congresso, né? Então, eu queria trabalhar essa ideia aqui do segundo quadrinho, porque é como eu percebo a discussão e essas diferenças estruturalmente teóricas nos Estados Unidos, ou pelo menos eu posso dizer na universidade para onde eu fui, né? Vanderbilt, no programa de Religião e Justiça. Então, para começar, eu diria que nós, latino-americanos, nós usamos o neoliberalismo com mais afinco, com mais segurança. E isso é muito interessante para mim, foi muito interessante no meu primeiro contato lá com a universidade, porque, de certa forma, parece que usar o capitalismo espraia a ideia de somente ser um sistema econômico. Então, aqui, quando nós falamos de neoliberalismo, a gente destrincha toda essa categoria em diversas outras ramificações, como a questão do desejo, a questão da mercadoria, a questão das relações de produção, as inversões antropológicas que decorrem desse neoliberalismo, como a religião ela vira dispositivo de manipulação, de certa forma, das consciências. Então, tem toda uma gama de temáticas que a gente explora justamente porque a gente não condensa tudo dentro de uma categoria ampla como o capitalismo. E o que eu quero dizer com isso? Lá, a impressão que eu tenho em relação a essa utilização da categoria é que fica em evidência a produtividade / o trabalho, ou seja, é visto como modo de produção, obviamente, o modo de distribuição ou não de riquezas, e sempre associado ao tempo, ao resguardo do contrato, sempre visto e lido, criticado, de certa forma, pela categoria de classe, né, pelo recorte de classe, de gênero e de raça. Então, a nossa perspectiva, eu não estou aqui usando qualitativamente, ou seja, dizendo que a nossa é melhor ou a deles é pior. A minha intenção aqui é levantar essas diferenças para que a gente perceba até quais são as possibilidades de aproximação crítica ao capitalismo e ao capitalismo como religião. Então, lá, categorias como trabalho são muito mais usadas do que no nosso caso. A categoria de tempo ela é muito
fluida nos debates sobre o capitalismo, enquanto no nosso caso a gente usa questões mais como, por exemplo, desejos e necessidades, que eu até coloquei aqui um asterisco, que lá eles não discutem a questão das necessidades, né? Como nós fazemos aqui na perspectiva do corpo, mas sim do que se pode comprar enquanto necessidade. Por exemplo, a discussão da moradia. Não é porque o ser humano precisa de um abrigo, mas porque ele precisa poder comprar uma casa. Então, essas diferenças elas são muito interessantes e eu não, sinceramente, eu não fazia ideia, né? E só essa aproximação de diferenciação me deu essa perspectiva. Então, de certa forma, só para fechar esse primeiro tópico, o que eu posso dizer? Lá, os estudos de capitalismo como religião, de justiça, desigualdade social, eles partem muito mais de uma análise estrutural e no pensamento, na discussão sobre alternativas sistêmicas, e não necessariamente como o capitalismo que está sendo estudado afeta o cotidiano, afeta a psique, afeta a questão da religião, do uso da religião no cotidiano das pessoas. Então, essa diferença eu acho que é muito importante destacar. Indo para o segundo tópico, como eu falei, eu morei no Tennessee, Nashville, eu morei na capital, então é um lugar que está numa ebulição muito grande, principalmente falando sobre a questão imobiliária depois da crise de 2008. E lá é um lugar muito interessante de perceber desigualdades. Então, eu vou citar algumas delas aqui para vocês e depois a gente vai, talvez, se tiver tempo, debater um pouquinho. A média salarial no Tennessee, lá em Nashville, é de mais ou menos $8,75 por hora, o que é, assim, muito baixo. A média de aluguel, aí as pessoas que são boas de contas, eu sou péssima em conta, é de $800. Então, façam um cálculo aí de quantas horas você precisaria trabalhar só para pagar um aluguel de $800. E quando eu falo $800, eu estou falando de um que eles chamam de estúdio, que seria a entrada da casa, que já é a sua sala e sua cozinha, um banheiro dentro do seu quarto. Ou seja, é algo muito pequenininho. Talvez, na comparação, a gente pagaria uma casa muito melhor em São Paulo, que é um lugar também de especulação imobiliária altíssima, do que lá em Nashville. A taxação, que eu acho que é uma coisa importante de dizer que às vezes foge um pouquinho da nossa discussão, ela é de 9,25, ou seja, qualquer coisa que você compra, além do preço de mercado, digamos assim, ainda tem a questão da taxa que eleva o valor final. Então, no meu caso, enquanto uma estudante bolsista de CNPq, no caso específico do sanduíche da CAPES, eu recebia em torno de $1.300, que é a bolsa padrão, e só o aluguel custava $1.000. A comida, por exemplo, por semana, para mim sozinha, custava em torno de $75, $80, comendo bastante o básico, né? Então, eu estou falando essas informações porque eu acho importante vocês considerarem isso para, por exemplo, uma família básica de 3 pessoas, digamos assim. Então, seguindo aqui, o que essas informações elas têm a correspondência no cotidiano, na vida real lá? Essa frase aqui eu botei de uma entrevista com uma moradora, uma pessoa em situação de rua. Ela diz: "It's a felony to survive", ou seja, é um crime sobreviver. Dentro dessa estrutura de vida aqui, dessa capitalização da vida, digamos assim, o Tennessee é um estado que, por exemplo, criminaliza moradores de rua. Então, eu coloquei essa frase aqui dessa pessoa em situação de rua, dessa mulher em situação de rua, porque acho que há uma progressão da dificuldade em sobreviver. Aqui, quando a gente fala em capitalismo como religião, sofrimento social e todas essas questões, parece que ainda há uma lacuna ou uma possibilidade das pessoas se ajudarem, trabalhos de ONGs, atuação do próprio governo, que é algo que é assim, infinitamente reduzido no caso dos Estados Unidos. E lá
em Nashville, no Tennessee, é proibido, por exemplo, ser morador de rua. Então, se você não consegue pagar pelo menos um aluguel lá de $800, é proibido que você coloque, por exemplo, uma barraca de camping em algum lugar da rua ou apenas morar na rua. Ainda há, para além disso, uma criminalização provável, isso ainda não é factível, mas há a possibilidade da criminalização de grupos de ajuda, ou seja, se alguém vai na rua doar comida, cobertores, o que é muito comum aqui no Brasil, é possível que seja também criminalizado. Porque qual é a ideia subjacente a essa questão? O governo entende que as pessoas devem ajudar a si próprias. Então, se a gente voltar um pouquinho à nossa discussão, talvez da manhã e das nossas leituras, é quase uma culpabilização, na verdade não é quase, né? É uma culpabilização da situação social da pessoa. Então, se a pessoa não tem uma casa, é porque ela não está se esforçando o suficiente. Então, se ela não está se esforçando o suficiente, nem a ajuda do outro ela é digna. Então, está em vias de consolidação uma possível criminalização também de uma solidariedade, enfim, de uma ajuda ao próximo aí. Quanto a isso aqui, eu acho que é um dos lugares que eu vi mais uma divisão de trabalho demarcada. Então, se vocês pensarem, por exemplo, sua ida ao mercado, sua ida a uma farmácia, ida a um posto de gasolina, em Nashville você vai ver basicamente pessoas idosas e negras. Se você for a um restaurante, você vai basicamente ver pessoas jovens trabalhando na cozinha, pessoas jovens trabalhando no serviço, né, servindo a comida. Mas na cozinha, geralmente pessoas negras servindo, geralmente pessoas brancas. Nos trabalhos de mais contato com o público, geralmente pessoas mais brancas. Na parte interna, geralmente pessoas negras. E outros tipos de serviço, por exemplo, e aqui eu estou botando bastante os recortes de raça, e classe e gênero, porque isso é muito importante também na discussão deles, e outros tipos de serviço, como, por exemplo, limpeza. A limpeza é quase sempre destinada a pessoas estrangeiras negras. Então, essas diferenças são importantes de dizer, porque o capitalismo também tem todos esses recortes de raça, classe e gênero, e que às vezes passam muito batidos ao nosso olhar, né? Então, por fim, táticas diversas de sobrevivência aqui, eu chamo as coisas que as pessoas conseguem fazer nos entremeios das estratégias do capitalismo para conseguir sobreviver. Então, se eu não consigo pagar a minha dívida estudantil, eu vou colocar todos os bens no nome da minha esposa. Se eu não consigo pagar um aluguel de $800 sozinho, eu vou botar 3 pessoas num ambiente que seria somente para um. Então, em geral, as táticas são muito mais diversas do que a gente imagina. Por fim, acho que eu já estou quase estourando o tempo aqui. O que eu chamo, então, ao desamparo, né? No inglês, a palavra helplessness, ela tem até esse meio aqui, uma sensação de abandono, né? A pessoa se sentir, de certa forma, desprovida de cuidado, né? Definitivamente abandonado. E esse sufixo aqui, e esse sufixo aqui, além de uma sensação de abandono, existe também uma sensação de impotência. Então, nos meus últimos dias lá, eu discuti num grupo de estudos e eu falei, a sensação que eu tenho, a impressão até mesmo teórica que eu tenho, é que as pessoas estão numa situação completa de desamparo. Ou seja, não contam com o Estado, porque o Estado é definitivamente mínimo. A gente viu, acho que um mês atrás, alguns bancos do Silicon Valley falindo, e o governo prontamente foi atender, né? Mas com as pessoas, por exemplo, que estão em situação de moradia ou de falta de comida, o governo diz, bom, vocês precisam trabalhar. Então, esse helplessness e esse desamparo que eu levanto aqui
é uma situação em que a pessoa se encontra sem um amparo do governo. Se alguma iniciativa de terceiro setor for tentar ajudar, também está num progresso de criminalização. Se a igreja o faz, a igreja tem um problema político. Ou seja, não tem, de certa forma, nenhuma mão de nenhum lado. Então, o capitalismo, no centro do capitalismo, de certa forma, promove um estado de completo abandono, de completo desamparo. E eu acho que nossos estudos aqui na América Latina, de certa forma, têm mostrado que a gente também pode viver e pode chegar nesse sentido de desamparo aqui. Quando a gente estuda, por exemplo, os direitos humanos, quando a gente estuda a questão do desejo sendo não apenas controlado, mas incentivado cada vez mais, a fetichização da mercadoria, por exemplo, sendo o tópico principal das nossas discussões, eu acho que a gente está percebendo que, de certa forma, estamos numa progressão para chegar em algum momento a esse desamparo. E eu acho que, bem, isso é quase uma opinião. Eu acho que é muito importante da gente tratar o capitalismo não só, como já temos feito, né? Não só como um sistema econômico, mas como uma forma, uma ferramenta de vitimização. Eu acho que isso é o que a gente mais pode contribuir para todos esses estudos, né, de capitalismo como religião. E aqui, para não estourar demais o meu tempo, eu termino com uma foto. Não sei se vocês conseguem ver, infelizmente não ficou tão boa como no celular, mas essa imagem é de um templo, e eu vivi nesse espaço, né? Eu vivi no Scarlett Bennett Center, e essa é o templo de lá. E Martin Luther King falou nessa igreja. E aqui eu deixo uma frase que é muito associada ao movimento sobre eu estou pensando em inglês, movimento da questão sanitária, em que eles dizem, eu sou um homem. E, enfim, traduzindo para os nossos dias, eu sou uma pessoa. Então, na década de 50, Luther King e a questão dos direitos civis já vinham debatendo e batendo na tecla de dignidade humana, né? de pessoalidade, não de singularidade, mas de pessoalidade. Então, eu acho que os nossos debates sobre capitalismo como religião, eles levantam e eles tentam trazer à tona o que já estava sendo dito, de certa forma, lá na década de 50, em outro contexto sociopolítico e econômico, mas sempre com essa carga de nós precisamos debater o capitalismo não apenas pela questão do dinheiro, mas porque há pessoas sendo vitimizadas e sofrendo por conta disso. Então é isso. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Agradeço muito a atenção de vocês e estou aberta para perguntas aqui para a gente debater um pouquinho mais. Obrigada. Muito obrigado, Priscila, pela colocação. Parabéns. Muito bacana mesmo. A gente vai passar para a fala do Tadeu, depois nós passamos para a Amália, que já está aqui conosco, né, Amália? E aí, depois nós abrimos para que a gente possa conversar um pouquinho, debater sobre o que foi exposto. Muito obrigado. Agora a gente passa para o Tadeu da Silva Souza, que vai conversar um pouquinho sobre a sua pesquisa para além da idolatria do capital, conversão e discernimento como processo pedagógico. Então, Tadeu, por favor, fique à vontade de compartilhar um pouco conosco aí. Obrigado, Lucas. É bom revê-los. Obrigado também pela oportunidade de falar por 15 minutos em português, estava me fazendo muita falta. Eu sou o único brasileiro, jesuíta brasileiro aqui em casa, então me faz muito bem falar em português e revê-los também. Bom, o contexto da minha pesquisa, na verdade, é um contexto de construção de pesquisa, porque eu vou começar o curso de teologia, e o curso de teologia aqui ele é organizado um pouco diferente que no Brasil, então a estrutura é mais ou menos parecida com o curso de pós-graduação no Brasil. Então é importante que você tenha já uma pesquisa para desenvolver durante o curso de teologia. Então eu estou organizando as ideias, estou pegando os elementos da minha pesquisa e confrontando com outros da minha experiência na Companhia de Jesus. Bom,
Então, eu dei esse título, para além da idolatria do capital, para falar sobre esses dois conceitos de conversão e discernimento como processo pedagógico. Então, para começar, gostaria de lembrar de um livro muito interessante do professor Michel Louvier, que a gente já escutou aqui, que chama Jaula de Aço, fala sobre o Max Weber e o marxismo weberiano. Então, a reflexão do Michel Louvier se desenvolve a partir da crítica do Weber ao capitalismo, demonstrando, portanto, que há convergências com a crítica do Marx. Um diagnóstico muito interessante do Weber sobre o capitalismo, que aparece na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, quando ele se refere ao sistema capitalista. O diagnóstico é de que o capitalismo é um habitáculo duro como aço, ou seja, expressão que no campo da sociologia depois se convencionou traduzir por jaula de aço, mas Weber usa esse termo, habitáculo duro como aço, né? Então, para o Louvier, essa expressão do Weber traduz criticamente as características fundamentais do capitalismo, ou seja, que é um sistema total, para a gente não utilizar um conceito, portanto, de totalitário. De controle impessoal, Weber chega a dizer que o capitalismo é uma escravidão sem mestre, que com a sua lógica abstrata, ou seja, com suas leis, ou ainda com a sua racionalidade de ferro, determina, portanto, o destino das pessoas, limitando ou condicionando a liberdade delas à jaula de aço. Bom, a partir do Weber, nós podemos imaginar, por exemplo, que Walter Benjamin, analisando a sociabilidade dos encarcerados do sistema é o título de um texto do Hugo Asmo, bastante interessante, ou seja, os encarcerados do sistema. O Benjamin descreve esse habitáculo duro como aço a partir da sua estrutura e da sua funcionalidade religiosa, né? Bom, o acento do Benjamin não está tanto na burocracia fria como aço, como na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas está uma nota acima, vamos dizer assim, né? O Benjamin fala sobretudo do drama monstruoso que vivem os encarcerados, como poderia dizer Weber, por exemplo, como resultado da estrutura e do funcionamento religioso do capitalismo. Nesse sentido, chama a atenção terceiro traço característico da religião do capitalismo, que Benjamin descreve no Capitalismo como religião, ou seja, além da religião do capitalismo, mobilizar uma espécie de culto permanente, onde não se admite os sonhos, por exemplo. Para mim, essa frase é muito, muito forte, ou seja, um lugar sans rêve, um lugar onde não há sonhos, sem sonhos, e onde não há piedade ou expiação da dívida. O culto introduz nos seres humanos como enmarteladas uma monstruosa consciência de culpa. Para Benjamin, a universalização dessa culpa conduz, portanto, o planeta à casa do desespero. Aí, na Teologia da Libertação, do Day, esse contexto aparece, portanto, associado à categoria de idolatria do capital. Francis Kellerman, um livro muito interessante, Hacia una crítica de la razón mítica, explica que esse sistema capitalista, absolutizado, idolatrizado, fetichizado, a gente conhece, se autocompreende como uma instância de salvação de uma dívida eterna, infinita, portanto impagável, submetendo os indivíduos à sua ordem declaradamente imutável, muda, que contempla fundamentalmente o pagamento dessa mesma dívida eterna, ainda que custe a própria vida do ser humano, em nome de uma promessa de uma vida perfeitamente real no futuro, ou mesmo pelo medo da morte. Então, aqui a culpa está associada à ideia de uma dívida que não é apenas monetária, mas de diversas ordens, como de ordem moral relacionada ao desempenho e ao consumo, por exemplo. O importante é que, na perspectiva da finitude humana, essa dívida ela é impagável porque é infinita, ou seja, gerando o sofrimento e a morte das pessoas, principalmente dos pobres. Bom, como escreveu o professor Alan no livro Capitalismo como Religião, aqui o desespero, se refere Benjamin, a casa do desespero, surge da experiência de viver submetido, portanto, a lógica que produz necessariamente a morte. Bom, a questão que nos coloca para além é se há para esses encarcerados a possibilidade de libertação, ou seja, a libertação desse habitáculo duro como aço, dessa casa do desespero, ou ainda dessa ordem idolátrica, declaradamente imutável, da religião do capital, que controla a vida e a morte das pessoas. Bom, para Michel Louvier, ele disse que para Max Weber não tem conversa, né? Um bom fatalista, um pessimista cultural resignado, não há saída. O que nós podemos fazer é aceitar o capitalismo como uma realidade que é inevitável. A resolução do Marx é diferente, né? Para o Marx existe como uma espécie de martelo, que é a luta de classes,
a gente pode quebrar este habitáculo duro como aço. O Walter Benjamin parece pessimista, mas ele não é resignado, né? Porque ele alimenta uma grande esperança messiânica, revolucionária em relação à saída do capitalismo. Então, no livro Tese sobre o Conceito de História, o Benjamin fala sobre uma estreita porta para onde chegará o Messias. Esse instante messiânico, com tudo o que está relacionado a ele, configura uma imagem utópica de uma nova realidade. O que significa dizer, portanto, que os indivíduos não esperam a irrupção messiânica passivamente, mas ativamente. Para o Benjamin, os indivíduos preparam o mundo para o reino de Deus, podem romper a qualquer instante. Mas no livro O Aviso de Incêndio, Michel Louvi, comentando o messianismo revolucionário do Benjamin, diz que não há Messias enviado do céu, nós mesmos somos o Messias. Pode instaurar a qualquer instante uma nova realidade metafísica, política, econômica. Bom, se nossa proposta ela vai se situar na possibilidade de uma realidade para além da idolatria do capital, nós assumimos uma posição não resignada, mas ativa, de que é possível encontrar uma saída, isso é, afirmar a possibilidade de libertação desse habitáculo, ainda que duro como aço. Ou seja, é possível encontrar uma porta, ainda que estreita, para sair da casa do desespero, ou para uma outra casa, ou para um novo ethos. O padre Lima Vaz, ele gostava de refletir sobre o ethos como a casa dos seres humanos, ou seja, existe a possibilidade de saída para o novo ethos, para além do ethos capitalista. Um ethos que não é a casa do desespero, mas se a gente quiser usar um aporte teológico, um ethos que é Belém, ou seja, que é a casa do pão, espaço da irrupção, da manifestação messiânica, mas também da nutrição da vida. Bom, outra posição que nós assumimos é pensar essa saída a partir da educação e seus processos formativos. Então, isso pressupõe pensar um processo pedagógico que ajude na transformação do ser humano, ou seja, na formação de um sujeito alternativo ao homos econômicos do capitalismo. Então, nesse sentido, Francis Kellerman tem uma contribuição extraordinária, a meu ver. No mesmo livro, Ação na Crítica da Razão Mítica, ele diz que quanto mais procuramos uma saída em relação à modernidade, portanto, do capitalismo, nós nos encontramos com categorias da própria racionalidade instrumental moderna. Portanto, é preciso procurar uma alternativa a partir de outro instrumental analítico, principalmente naquele quadro instrumental de origem mítico-religiosa que a modernidade ignora. Bom, nesse sentido, eu linkei essas duas categorias de ordem teológica, que podem nos servir de instrumento para continuar a pensar um processo educacional que seja libertador. Eu apresento essas duas categorias de conversão e discernimento, mas a partir da teologia espiritual ignaciana, ou seja, a partir da experiência espiritual de Santo Inácio de Loyola. Bom, sou jesuíta, é o meu lugar de fala, né? Mas também porque eu acho que esses elementos da teologia espiritual de Santo Inácio, ela aparece como estruturante de vários pensamentos importantes do nosso tempo, como, por exemplo, o pensamento do Papa Francisco e de outros teólogos e filósofos jesuítas, como o Juan Luís II, João Sobrino, Karl Rahner, Michel de Certeau e Lima Vaz. Bom, nós vamos falar dessas duas categorias de conversão e discernimento, partindo de uma reflexão fenomenológica interessante, que aparece na obra Filosofia da Libertação, do Henrique Dussel. Nós vamos chamar aqui de mundo de sentido. Bom, o que é esse conceito de mundo de sentido? A partir do Henrique Dussel, que chamamos de mundo de sentido, é o horizonte diário dentro do qual cada pessoa existe, formado pela totalidade das coisas com sentido. E o que é isso? Bom, desde a infância a pessoa é afetada por estímulos externos, isso é, ela interioriza eventos que a provocam desde a exterioridade, tendo seu estado interior alterado por eles. Na condição de mobilizado interiormente, surge a busca por uma resposta, ou seja, a busca pela elaboração de um juízo sobre esse evento que foi interiorizado, que vai se desenvolvendo na medida que a pessoa o percebe na sensibilidade e passa a pensar sobre o que lhe afetou. Bom, esse processo oferece um sentido determinado para esse evento, que era exterior e agora está interiorizado. A totalidade dos eventos com sentido, que são fixados no mundo de significação da pessoa, forma então o que nós chamamos de mundo de sentido. Esse conceito é importante, a meu ver, para pensar as categorias de conversão e discernimento. Por quê? Porque para pensar em relação à categoria de conversão, porque a cada novo acontecimento que é interiorizado no mundo de sentido, ele se movimenta, ele se reorganiza, ele se expande. Bom, ora esses acontecimentos podem perturbar o curso das coisas, causando uma desordem.
ora eles podem provocar um espanto que permite encontrar para a vida um novo sentido. E de discernimento, porque é a partir do mundo de sentido que a pessoa elabora conexões complexas de causas e efeitos. E é a partir dele que a pessoa discerne. Ela toma decisões a partir do que sente ou pensa, de modo que nesse processo ela exterioriza aquilo que foi interiorizado. Bom, o primeiro passo para o desenvolvimento dessa reflexão é pensar o mundo de sentido a partir do conceito de criação. Esse conceito de criação, eu utilizo de Franz Rosenzweig, é um grande filósofo judeu do século XX, que influenciou o pensamento, por exemplo, do Emmanuel Levinas, mas também do Henri Dussel. Bom, para o Franz Rosenzweig, a criação tem a ver com a afirmação da existência. Não tem tanto a ver com a criação de nada, por exemplo, mas tem a ver com a afirmação de algo que já existe, porque o nada não é nada, ele sempre é alguma coisa. Então, na nossa reflexão, portanto, a criação é a afirmação da existência do que nós chamamos de mundo de sentidos. Isso significa a tomada de consciência de que cada pessoa em geral, nesse caso, por exemplo, nós podemos pensar nos nossos alunos, nossas alunas, sobre o seu próprio mundo de sentido. Portanto, a criação tem a ver com a afirmação, mas com a tomada de consciência sobre o mundo de sentido que cada pessoa é. Qual a importância desse processo de tomada de consciência? Bom, os eventos interiorizados podem ser os mais diversos, coisas, pessoas, situações, ideologias. Eles não apenas ganham sentido a partir de um juízo que se elabora, mas também na medida em que o indivíduo envolve o evento com a sensibilidade, com o afeto. O sentido atribuído ao evento tem a ver com a razão, com a formulação de um juízo, mas ao mesmo tempo com a faculdade de sentir, ou com a sensibilidade. Santo Inácio, nos exercícios espirituais, fala de afetos desordenados. Os afetos desordenados são os afetos que deveriam estar orientados para o Criador e Senhor de todas as coisas, mas estão direcionados às coisas criadas, de modo que as coisas criadas tomam o lugar de seu Criador, porque passam a mobilizar a vida da criatura humana na medida em que determinam seus desejos e as suas decisões. Isso quer dizer que as coisas criadas ganharam um sentido absoluto e passa a determinar o que é muito importante a Santo Inácio, que é o discernimento. Bom, sentido da tomada de consciência sobre os eventos com sentido, que pertencem ao mundo, ao universo humano de significações, é fundamental, por exemplo, para o processo que a escola do Day chama de discernimento dos deuses. Porque não é possível discernir os deuses se a pessoa desconhece os deuses que determinam o seu mundo de sentido. O motivo de bem conhecê-los tem importância não simplesmente para distinguir as propostas do Deus da vida e dos ídolos da morte, no processo de discernimento. Então, para Santo Inácio, não existe discernimento entre o bem e o mal, ou seja, entre a vida e a morte. Nesse caso, o discernimento já está feito a priori, ou seja, escolhe, pois, a vida. O problema fundamental do discernimento, no discernimento para Santo Inácio, aparece nos exercícios espirituais, que ele escreve a partir da sua experiência de conversão. E ele escreve o seguinte: é próprio do mau anjo, assumindo a aparência de anjo de luz, introduzir-se junto à pessoa devota para tirar vantagem própria, isto é, sugerir pensamentos bons e santos conforme a esta pessoa justa, e depois, pouco a pouco, procurar sair com a sua, atraindo-a para os seus enganos escondidos e perversas intenções. Ou seja, para Santo Inácio, o problema fundamental do discernimento é uma inversão, isto é, quando o mal aparece em forma de bem, o que no plano concreto favorece uma espécie de inversão ética. Interessante saber que esse conceito de inversão ética é muito discutido na escola do Day, principalmente pelo professor Jung Musung. Bom, no livro Idolatria do Mercado, por exemplo, o Guasman diz que essa espécie de inversão fetichista ela invisibiliza o real. Portanto, é fundamental para que tanta crueldade do capitalismo possa ser vista como um caminho para o bem e seja aceito de boa consciência. Bom, para Santo Inácio, para discernir corretamente os afetos, precisam estar em algum nível ordenados ao Senhor e Criador de todas as coisas. Então, a primeira indicação é guardar dois princípios. Primeiro, o princípio do tanto quanto e o da indiferença, que a tradição chama de indiferença inaciana. Bom, Santo Inácio disse que o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, ou seja, o ser humano ele é criado para a maior glória de Deus,
e as outras coisas foram criadas para o ser humano, para ajudarem na consecução de seu fim. Portanto, devem ser utilizadas tanto quanto o ajudem, guardando sobre elas uma espécie de indiferença, podemos dizer, está relacionada com a liberdade interior. É neste mundo dos afetos, é neste momento que os afetos possuem uma maior liberdade para se encontrar com a vontade do Senhor e Criador de todas as coisas. Bom, e onde se revela a vontade de Deus, do Senhor e Criador de todas as coisas? A vontade de Deus se revela exatamente onde falta a vida real das pessoas. Bom, e é interessante, nesse sentido, que no início da teologia da revelação nos exercícios espirituais, de Santo Inácio, na verdade, o início da teologia da revelação é uma proposta de oração que é muito interessante. Para mim, eu acho que é um dos momentos mais interessantes dos exercícios espirituais. Inácio convida o exercitante, ou seja, aquele que faz os exercícios espirituais, com o olhar da imaginação e com atenção aos afetos, é um modelo de oração, Santo Inácio chama de contemplação, com o olhar da imaginação e com atenção aos afetos, descer à condição de inferno, ou ao cotidiano de sofrimento de tantas e tão diversas pessoas. E aí ele vai colocando o que a pessoa deve fazer. Ver o que essas pessoas fazem, ouvir o que elas dizem e considerá-las umas após outras. No prosseguimento da oração, após esse movimento de descida ao cotidiano de sofrimento das pessoas, ver como as três pessoas da Trindade se determinam a salvar o gênero humano. E aí, portanto, o exercitante toma parte na missão de Cristo de salvar o gênero humano, que iniciou com, vamos dizer assim, com a observação da Trindade ao sofrimento das pessoas. Interessante que depois, nas Constituições da Companhia de Jesus, que foram escritas em 1547, Santo Inácio escreve sobre a formação dos jesuítas, e ele diz que depois dos estudos, o jesuíta em formação deve ser enviado em missão para lugares de maior necessidade, para o que ele chama de terceira aprovação. Ele diz que a terceira aprovação não será um tempo de preocupação e empenho de cultivar a inteligência, mas de insistir na escola dos afetos. Santo Inácio fala de escola dos afetos em 1547. Interessante que o termo provação também, que está associado à escola dos afetos nas Constituições, deve ser compreendido a partir dos exercícios espirituais. Você tem a provação, na verdade, tem a ver com provar. Mais do que desafio, está relacionado com conhecimento sensível, com experimentar, isto é, provar, sentir o gosto do testemunho do sofrimento por meio da sensibilidade, pois, como afirma o próprio Santo Inácio, não é muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Para finalizar, podemos pensar, portanto, no processo formativo educacional como um itinerário que considere a proximidade com o sofrimento social, até que a exterioridade do sofrimento dos pobres seja interiorizada no mundo do sentido. Ou seja, seja tomada, a experiência dos pobres seja tomada pela inteligência, pelos afetos, pela vontade, na perspectiva da defesa solidária das vítimas. Aqui está o que chamamos de experiência de conversão ao critério da vida, que começa com a experiência de perplexidade, de assombro e até de repugnância, de modo a produzir uma espécie de diferença que leve a pessoa a questionar a própria existência e os laços sociais que produzem sofrimento. Isto é, a colocar em questão o seu próprio mundo de sentido, o seu próprio modo de ver e estar no mundo. Podemos dizer que, para Santo Inácio, essa experiência deve ser acompanhada a partir de alguns critérios. Primeiro, tempo. Para Papa Francisco fala muito sobre isso. O tempo ele é superior ao espaço. Tempo, as coisas não acontecem de um dia para o outro, eles precisam de um processo. Disposição da própria pessoa e a constância na observação e escuta dos testemunhos. O Santo Inácio, ainda falando sobre a formação dos jesuítas, os jesuítas eles estão prontos quanto mais forem experimentados, ou seja, quanto mais experimentarem essas situações de realidade e de sofrimento. E aí eles serão, portanto, capazes de fazer discernimento. E pela consciência sobre o modo como a própria sensibilidade está sendo afetada pela realidade. Bom, e aí eu termino com uma fala do padre Covenbach, que foi superior-geral da companhia. Ele era linguista, então tinha uma grande capacidade de fazer sínteses.
E aí eu achei muito interessante essa fala dele, porque de algum modo ela condensa tanto o que eu disse até aqui e a conversão e o discernimento. Fala que, falando sobre a educação, na verdade ele fala isso numa universidade da Companhia nos Estados Unidos. Fala, quando o coração é tocado pela experiência direta, a mente pode ser desafiada a mudar. Então, o envolvimento pessoal com o sofrimento inocente, com a injustiça que os outros sofrem, catalisa a solidariedade, o que então dá lugar à investigação intelectual e à reflexão moral. Portanto, o lugar da investigação intelectual e da reflexão moral, vem depois da experiência de contato com o sofrimento dos inocentes. Os alunos deveriam aprender a perceber, pensar e discernir, julgar, escolher e agir pelos direitos dos outros, especialmente dos desfavorecidos e oprimidos. Então, portanto, a contribuição de vocês para melhorar as coisas e clarear as ideias. Obrigado. Muito bom, Tadeu. Obrigado pela sua partilha, pela sua fala aqui conosco. A gente volta a discutir, conversar um pouquinho mais daqui a pouco também, viu? Agora nós vamos passar a nossa fala para a Amália. A Amália aqui vai trabalhar um pouco aqui seu tema também, que é o reencantamento da educação no campo da crítica do capitalismo como religião. Então, Amália, por favor, eu vou passar o computador aqui pro lado aqui para a Amália. Vocês vão ver no Lucas aqui, mas é a Amália. Acho que fica melhor aqui. Pode ser. É a Prima TV melhor. Alan, você poderia projetar para mim? Boa tarde. Sim, boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Meio baixo? Acho que coloca aqui mais. Não, mas é que é esse aqui. Tá bom. Veja se melhorou um pouco. Melhorou? Desculpa pelo atraso. Eu resolvi ir para o almoço em casa, acabou não dando certo, não foi uma boa ideia. E aí cheguei, o computador também não funcionou, enfim. Mas agora vamos lá, a apresentação, então. Muito bom estar aqui, né, com vocês. Estava extasiada aqui ouvindo os colegas. E a minha apresentação é um pouquinho mais modesta. Eu vou tratar de um trabalho, né, que é fruto da revisão bibliográfica que eu fiz para minha tese de doutoramento. É um dos capítulos, vamos dizer assim, que também ainda está em construção. Vou pedir para o Alan projetar se ele encontrar, se não, vai aqui mesmo. Então tudo bem. Na verdade, o título da apresentação é o conceito de reencantamento nos escritos de educação, de 1989 até 2022. Este período, nós construímos ele aos poucos, né? Eu primeiro pesquisei aí os escritos de educação, o conceito de reencantamento nesses escritos, os últimos, né? De 2020 até 2022, para ver o que estava acontecendo com relação a esse conceito, e depois nós fomos ampliando. Ampliei para 10 anos, e aí rastreei um pouco mais o início do uso do conceito, né? Então, a apresentação, basicamente, eu vou apresentar um pouquinho das discussões que nós encontramos nos trabalhos acadêmicos sobre o conceito, e depois eu apresento 3 autores que são referência, que é o Guasma, a Silvia Federici e o Jung Musong. E daí nós passamos para as considerações finais. O nosso objetivo central foi compreender, né, quais os usos que se tem feito desse conceito no contexto da educação. Importante dizer, né, que haveria muita coisa para se
se apresentar enquanto discussão, mas recortamos aqui um pouquinho as considerações mais centrais, né? Aquelas que chamaram mais atenção, ou porque chamaram atenção, ou porque apareceram mais, né? E acho que agora vai a apresentação. Bom, essa parte eu já comentei. Pode ir para o primeiro slide das discussões. Isso. O primeiro artigo encontrado, então, nas pesquisas, na nossa pesquisa bibliográfica, foi esse aqui, né, de 1989, que o autor, ele, na verdade, foi uma conferência na USP, e essa conferência foi transcrita e tal, essa discussão, e aí ele trata da definição, ele não faz uma definição, né, do reencantamento, mas ele elabora uma reflexão em que atribui o desenvolvimento da psicanálise, ao desenvolvimento da psicanálise, a possibilidade de encantar as ciências sociais, e faz referência a Weber. Considerou que a formação do mito se dá entre a alternância de fases de desencantamento racionalista e reencantamento do imaginário, e que a vida, isto é, a duração de uma sociedade, depende desses reajustes míticos. Essa foi a primeira discussão aí, e aí eu trago as últimas, né, para a gente também observar aqui, que elas se referem principalmente à educação ambiental, com referências a ecoespiritualidades, o uso de tecnologias como oportunidade de reencantar-se pela vida contemporânea, aos usos de arte, como possibilidade de reencantar a existência por meio da estética, as relações entre reencantamento e literatura, tecnologia, entre outras discussões, e a ideia de retorno ao sagrado e à espiritualidade como aspecto essencial da vida humana. Então, aí, essas foram as últimas pesquisas de 2020 até 2022. Agora, das demais, né, eu não comentei aqui, mas foram 33 artigos efetivamente analisados. Nós trouxemos aqui algumas considerações. Primeiro, né, que não há uma única definição para o termo reencantamento. E o mesmo ocorre com a grafia da palavra. Alguns escrevem reencantamento da maneira como está, que eu escrevi, né, com tudo junto, né, o R, o E, outros separam com o hífen, enfim. Há também a utilização do conceito de reencantamento, que mostrou-se bastante diversa e interdisciplinar. E muitos dos trabalhos não compreendem reencantamento como um conceito-chave para a compreensão da educação ou do sistema mundo. É mais tratado assim como uma metáfora ou uma maneira mais otimista de colocar as questões as práticas na educação, a utilização do mesmo de forma controversa ao que os autores de referência propõem, né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, que muitas vezes o autor lá do trabalho está defendendo uma posição muito neoliberal e capitalista, enquanto que os autores de referência não estão dizendo isso, né? E aí, os principais autores de referência para o conceito que eu destaquei aqui, Asman, Jung Musung, e Pierucci, Maffesoli e Federici. Eu não sei se é Federici, se é Federici, acho que é Ti, né? Federici, que ela é italiana, né? Pode mudar. Enfim, mas agora está dando eco. Oi?
Faroeste. Apesar, né, de haver algumas outras também referências, eu recortei os 3, né, o Guasman, Jung, Mussung e a Silvia Federici. Então, o Guasman, ele propõe, eu vou ler essa citação dele, que eu acho que também é a citação que mais aparece nos trabalhos, que é: o reencantamento da educação requer a união entre sensibilidade social e eficiência pedagógica. Portanto, o compromisso ético-político do educador, da educadora, deve manifestar-se primordialmente na excelência pedagógica e na colaboração para um clima esperançador no próprio contexto escolar. É a citação mais usada nos trabalhos em educação, mas muitas vezes não se tem assim claro o que é essa sensibilidade social que o Guasman traz. Mais uns comentários que eu anotei aqui dele. É importante dizer que o Guasman diz que ele define, né, a educação a partir da ideia de que aprender é o mesmo que viver, e, portanto, educar é salvar vidas. E, para isso, a escola deve ser um lugar gostoso, né, porque pressupõe envolvimento, sensibilidade, emoção, corporeidade e, portanto, prazer, né? E ele acredita, em seus escritos, que a tecnologia pode, de fato, contribuir com esse tipo de educação, e é aqui que muitos trabalhos se pautam, né? Principalmente os que defendem o uso de tecnologia na educação, eles citam bastante o Hugo Asman por conta disso. O Asman também ele prefere o termo aprendente, porque para ele nós só paramos de aprender quando a vida se encerra. Então, aprendente dá a ideia de continuidade, e para ele também nós não somos naturalmente solidários, nós precisamos, ou antissolidários, nós precisamos aprender a ser. E por isso é preciso continuar a exercer essa capacidade, né? É preciso essa continuidade do aprendente, né? A fim de não perdê-la. Entendeu? E outra questão que é bem interessante, que ele traz, que a valorização do professor passa pelo reencantamento do cerne pedagógico da experiência educacional, que é uma luta que vai além da luta salarial, que ele comenta, inclusive, que a luta salarial, às vezes, ela acaba por abafar, né, fazer esquecer essa questão do cerne pedagógico, que é tão importante. Agora, eu vou comentar um pouquinho da Silvia Federici. Ela é uma autora contemporânea, é uma feminista, e a posição dela do reencantamento de mundo é bem interessante. Eu vou ler também essa citação e depois eu faço outros comentários. Diz ela: quando falo sobre reencantar o mundo, refiro-me à descoberta de razões e lógicas diferentes do desenvolvimento capitalista, uma prática que acredito indispensável para a maioria dos movimentos antissistêmicos e um pré-requisito para resistir à exploração. Se tudo o que sabemos e almejamos são as coisas produzidas pelo capitalismo, então qualquer esperança de mudança qualitativa está fadada ao fracasso. Acredito que esse seja o cerne das ideias dela, e ela se expressa nesse momento aqui. Ela propõe um reencantamento baseado na ideia de comunalização, que pressupõe uma vida em sociedade mais cooperativa. Ela considera o papel e o exemplo histórico das mulheres um caminho para essa mudança social. Para ela, a definição de reencantamento passa obrigatoriamente pelo feminismo anticapitalista por conta desse exemplo histórico das mulheres, que é antissistêmico,
e também o reencantamento passa também pela reruralização, recuperação de terras e rios, pela redução do uso de tecnologias industriais, pela revalorização do trabalho reprodutivo e pela reconexão daquilo que o capitalismo dividiu, a reconexão do ser humano com a natureza, com as pessoas e com o próprio corpo. Então, os trabalhos que tratam da espiritualidade, de ecoespiritualidade, cita bastante a Silvia Federici por conta dessas ideias aqui. Aí ela diz, abre aspas, não a promessa de um retorno impossível ao passado, mas a perspectiva de recuperar o poder de decidir coletivamente nosso destino na Terra. É isso que chamo de reencantar o mundo. Fecha aspas. E o que ela define como reprodução da vida, para além das coisas materiais, das necessidades materiais e da reprodução sexual, é a reprodução de nossa memória coletiva e dos símbolos culturais que dão sentido à nossa vida e alimentam nossas lutas. A Silvia Federici é muito crítica do uso de tecnologias. Ela, enquanto que o Asman parece um pouco otimista com relação ao uso de tecnologias, a Federici faz uma crítica dura. Ela não a nega, mas ela trata... Acredito que trata-se de uma decisão radical de assumir a responsabilidade pelas consequências do uso dessa tecnologia. Que ela diz que, inclusive, a tal ponto que, se precisar excluí-las do dia a dia, é preciso excluir. Ela diz, né, abre aspas, quando falo sobre reencantar o mundo, refiro-me à descoberta de razões lógicas... desculpa, eu já li essa parte, que é essa daqui que está na tela. Deixa eu ver se eu coloquei aquela fala da tecnologia aqui. Eu não trouxe, mas ela, enfim, o que ela critica é que a tecnologia, na visão dela, nos faz desaprender práticas e habilidades que nós tínhamos como seres humanos, e que daí nós passamos a achar que não temos, que precisamos da tecnologia porque não temos. Nós dependemos da tecnologia para algumas coisas que nós não dependíamos séculos atrás. Então, ela diz que isso esvazia, de certa forma, o sentido humano, de saber, de contar consigo mesmo, com as próprias habilidades. Essa é a crítica que ela faz mais duramente à tecnologia. Aí nós passamos para o nosso próximo autor de referência, Jung Mossung, que parte das ideias de Asman, né, mas propõe uma denúncia mais enfática do sistema neoliberal e suas formas de educação. Na nossa leitura aqui, nos pareceu muito próximo das críticas que a Federici também faz. Ele propõe um reencantamento que desencanta o mundo do consumismo e da acumulação, pois revela o verdadeiro sentido da vida, um sentido que se funda no próprio ato de viver e de se realizar como um ser humano, nas relações de diálogo e no conhecimento um do outro e do mundo que nos cerca. Conhecimento que possibilita uma vida melhor e com mais sentido humano. Para nossa sorte, né, nós podemos tirar nossas dúvidas aqui hoje, né, Jung? De forma mais próxima, né? E que é um autor que não dá para não citar de jeito nenhum, né? E ele diz, então, a sua luta não é contra a secularização, mas sim contra um tipo de desencantamento que trouxe o nosso mundo para um beco sem saída, a destruição do meio ambiente e a exclusão social de uma grande parcela da população mundial. Ele, então, sua crítica principal é ao sistema neoliberal, cultura de consumo. É preciso a superação desse modelo de vida, portanto, e propõe uma reflexão sobre o fetichismo da mercadoria e sua relação com a educação, entre outros temas.
também aparece muito, junto com o Guasma, inclusive, nas citações dos trabalhos analisados. E aí nós passamos para as considerações finais. Como eu disse, né, haveria muito o que debater, né, das coisas que lemos, mas eu elenco aqui, né, que os trabalhos analisados na revisão bibliográfica indicam para uma necessidade de mudança na maneira de compreender e fazer educação. No entanto, a maioria desses trabalhos reconhece a necessidade de algum sentido mais humano, que esteja baseado numa sensibilidade solidária, mas nem todos conseguem reconhecer as implicações anticapitalistas dessa necessidade. Essa foi a consideração que julguei mais importante trazer da leitura desses trabalhos. Há muitas críticas muito valorosas, mas há também algumas leituras um pouco, que eu entendo, um pouco enviesadas, ou muito de um certo otimismo pedagógico, assim, que talvez precisasse ser um pouco mais em pé no chão. Aí nós passamos para as referências. Eu deixei em destaque um pouquinho maior as referências que eu utilizei aqui do Guasma, do Jung Musung e da Federici, só para, se alguém quiser anotar, né, utilizar também. E os demais, os trabalhos lidos e cujo teor saiu as considerações. É isso, eu agradeço. Devo ter passado de tempo, não vi. Não? Tá, que bom. Então, obrigada, gente. Oi, gente. Parabéns, pela fala também. Então, pessoal, nós caminhamos aí, né? Nós vamos ter um bom tempinho aí que a gente possa dialogar, conversar aqui um pouco sobre as ideias apresentadas. Eu quero um ponto colocar aqui sobre a fala da Priscila, que eu tive uma experiência também lá em Nashville, e o que você coloca é realmente extremamente visível. E aí me chamou a atenção que depois da fala do Tadeu, quando ele colocou a questão da culpa do Benjamin, de como você vê as pessoas que não conseguem se adequar, né, ao modo de vida lá no Tennessee, elas são jogadas de lado mesmo, né? Uma das falas que eu escutei lá foi o Tennessee é bom para quem trabalha, né? Então, assim, essa imposição que você vê altamente demarcada a cidade, quem está no centro, 5 minutos do centro da cidade, onde tem as pubs, que você só vê pessoa branca, né? Você sai ali um pouquinho, você já se depara com uma pobreza muito escancarada, e com pessoas que, se você vai ter algum tipo de contato, são as pessoas que elas se sentem praticamente culpadas, né? Um caso que eu conheci lá foi de alguém que chegou em Nashville, ele conseguiu se adequar à sociedade porque uma igreja ajudou ele na época para que ele pudesse trabalhar. Hoje ele é contra isso, porque antigamente os afro-americanos, as pessoas que chegavam lá para trabalhar com valores morais, culturais. Hoje em dia, essas pessoas só querem ser ajudadas, não têm valores morais, então não serve mais, não precisa ter mais esse tipo de ajuda, né? E fica sempre essa culpabilização de fato nessas pessoas que não conseguem, porque elas também não conseguem acessar, ter acesso ali ao trabalho de fato, de algo de uma maneira mais digna. Então, me chamou muito essa atenção, porque não tem esse espaço de mudança, né? Mas eu abro a fala aos que estão aqui conosco presencialmente, aos colegas que estão aí, cada um nas suas casas, possam estar partilhando um pouco, fazendo as considerações, fiquem à vontade. Começa, Juninho. Na verdade, eu estou aqui na mesa por conta de se inscrever. Tá. Fala primeiro, Alberto, depois eu falo. Alberto é o próximo. Eu sou mais careca, não sou mais... É que é fácil, enquanto está todo mundo pensando, anotando, o Ju já preparou o que ele vai falar. Eu gostei, eu acho que assim, não foi organizado, mas tem um eixo que, de uma certa forma, tem a ver com o grupo que pesquisa e também com
os orientadores, porque são 3 doutorandos, né? Quer dizer, a gente não teve um pouco a apresentação, né? Tem uma doutoranda da Educação em São Francisco, do Rio Francisco, o Tadeu, que estudou com a gente no Metodista, né? Fez mestrado e fez doutorado, agora está na França, e Priscila, que está aqui também, da Metodista. E o que me chamou a atenção, e eu gostei, assim, a fala do Priscila foi, olha, temos semelhanças e diferenças na abordagem da América Latina, da teologia da libertação, e a visão americana, da teologia da libertação norte-americana. A Priscila esteve com Jörg, né, que é um teólogo da libertação alemão nos Estados Unidos, né, amigo de muita gente aqui, trabalha. E ela foi uma das coisas na conversa com ela, enquanto estava na bolsa do Ix, é isso, eles pensam diferente. E a diferença tem a ver com o quê? Não é que usa Weber ou não, porque Jörg trabalha com autores muito próximos da gente, mas a partir de onde é que se fala? Né? E nesse sentido, eu acho que a Priscila colocou bem assim, eu falo como uma favelada, favelarizada. Isto não é a marca teoria, não é qual conceito o autor, mas de onde e para que nós falamos. Né? Eu acho que isso é uma marca importante. Né? A teologia da libertação sempre dizia, a teologia da libertação começa com a indignação ética, seja porque você é pobre e reconhece que eu sou pobre, oprimido, ou você tem essa sensibilidade com. Então, você não trabalha com conceito. A Bíblia não fala de pobreza. A Bíblia fala de pobres. Ciências sociais fala da pobreza. Teologia de libertação deve falar do pobre, mas é que muitos vão falar da pobreza. O conceito de pobreza é necessário para mudar a situação dos pobres. Acho que essa é uma coisa importante. E nisso, Tadeu segue essa direção, né? E trabalhar o discernimento. Aliás, Tadeu, eu gostei, por favor, me manda o teu texto, porque essa bibliografia aqui eu não conheço. Eu estou indo atrás dessa discussão do discernimento evangélico, como eu coloquei de manhã, e, obviamente, assim, o discernimento é coisa de Santo Inácio. E fui buscar. E nem com teólogos jesuítas da libertação não trabalha muito o conceito de discernimento. Eu tive dificuldade. Então, eu tive que, para citar hoje de manhã, citei Dussel. Né? E eu acho que essa... Não é jesuíta, mas também é bom, né? Essa coisa assim, o discernimento é importante, porque você não fala de conceito, mas fala a partir da vida das pessoas. Você escolhe, você tem uma desculpe a palavra, depois do almoço as palavras não me vêm, né? Mas se você tem uma compaixão, uma solidariedade, e você precisa tomar uma decisão que ajude a sair disso. E aí essa questão... O que é? Não pode continuar. Tá. Então, a questão do discernimento dos espíritos. Eu acho que aí é uma questão... Aí o Tadeu fez uma coisa muito legal, né? O discernimento dos deuses. Então, não é meramente das ciências sociais ou de uma forma questão psicológica. E a Amélia, né? Desculpe. Amália. Uma das coisas do meu AVC, que me dá, depois do almoço, me dá dificuldade de falar, é que eu perco as palavras, o nome das pessoas. Além das palavras, eu perco o nome. Então, eu passo vergonha pra caramba. Né? Mas, assim, que você colocou a questão do reencantamento, porque uma das coisas que a gente falava de manhã é esse afeto. O Felipe colocou isso, né? A teologia política do afeto. E afeto não somente pessoal, mas público. E essa é a discussão do reencantamento. Essa é uma discussão que eu aprendi com o Hugo Asman, né? Nós precisamos, para convencer a sociedade ou as pessoas a entrar nessa luta, a razão não dá conta. É o campo do afeto. E o campo do afeto que nasce
Porque eu reencanto. Eu quero um encanto melhor do que o canto. Porque essa ideia do Weber, de que o mundo ficou desencantado, não funciona. Porque a sociedade não funciona. O neoliberalismo entendeu que a razão não dá conta. E ela vai usar todo o discurso do encanto neoliberal. Nesse sentido, o Hayek é brilhante, teoricamente. Tirando todos os furos que ele faz para poder dar saltos transcendentais, ele começa a discutir da complexidade, da auto-organização, em 50, 40 para 50, discutindo biologia, evolução. Né? E aí, então, ao se trazer essa questão do reencantamento e o discernimento, que tem a ver com a educação do Tadeu, então acho que as três falas, parece assim que foi planificado para isso, e não foi, né? Faz parte dessa tendência, ou desse grupo, tá assim, né? Foi a mão invisível. Não, mas essa coisa... Eu achei que foi o secretário-geral do Congresso que preparou uma... que, em termos positivos, é o Espírito Santo. O espírito do mal, ou do mundo, o espírito do capitalismo neoliberal, organiza, com a mão invisível, o processo do lucro, etc. E o espírito que leva a vida do reino de Deus e de todos é o que a Bíblia chama de Espírito Santo. Então, a Bíblia não fala do o Espírito Santo, você tem os espíritos do mundo e você tem que escolher qual é o espírito do mundo que é do império. E o espírito que vem de Deus, aí vai chamar de Espírito Santo. Isso aparece como um dos dons de espírito, que é o Paulo trabalha. O discernimento dos espíritos. E o melhor discernimento é o Espírito Santo. É interessante como ele trabalha. O Espírito Santo e espíritos. Mas, em todo caso, eu gostei. Parabéns para os três. Não. Acho que... Você tem que falar mais alto, senão... Você tem voz boa. Eu acho que não chega lá. Não chega. Não, só põe aí perto da malha. Se não, qualquer coisa você fecha lá e ele abre. Será que chega? Essa questão da experiência, da solidariedade, eu acho que se encontra um locus, assim, uma confluência no que foi colocado sobre a experiência do reencantamento. Claro, tem sua base lá no livro, mas e aquilo que nós falamos do pré-cognitivo, é o que você, Júlia, acabou de mencionar, no fundo, é o fato de que nenhum ser humano vive sem encanto. Né? A chave do sucesso do capitalismo hoje passa pela estética. Ou seja, o design, a superfície, aquilo que o Benjamin já falava, a superfície polida da mercadoria, ela fascina, ela encanta, ela sequestra o desejo. E esse âmbito do encanto sempre foi um campo próprio das religiões, não só do cristianismo. O mago, o encantador de serpente, aí tem, não é só um conceito, o conceito tenta pegar nas malhas da linguagem uma experiência profundamente humana. E também não é só pré-cognitivo, claro que não, por isso temos outro conceito. E aí, de fato, esse sequestro do encanto é um segredo da reposição do consentimento. Aquilo que eu estava falando hoje de manhã. O segredo da reposição do consentimento social da população no seu cotidiano ao capitalismo não se passa, claro, por vias de análise teórica, claro que não. É pelo sequestro do encanto. E essa sempre foi a arena própria de todos os sistemas simbólicos, de todas as religiões.
como produzir um encantamento que supere simplesmente a esfera individual de cada um e possa ser socializado. Esse é o nosso grande desafio. Desafio de qualquer, entre aspas, proposta revolucionária. Como, digamos, produzir um encantamento, não é produzir, né? É a linguagem claudíca, está parecendo que é algo mecânico, eu vou produzir um encantamento. Claro que não. Como viver experiências de amizade, de solidariedade, de partilha, que marquem tanto as pessoas, que fique na memória. Então, uma memória que vira relato, que vira narrativa compartilhada, que vira testemunho. Pelo fundo, do ponto de vista evangélico, é um testemunho, é um convite. Nunca vai mais do que isso, senão é violência. A martiria é um testemunho impotente, mas é um testemunho fortíssimo que renuncia ao uso do poder, coisa que o sistema capitalista nunca renuncia. São memórias, é um encantamento forçado, mesmo é um encantamento que não leva em consideração os mortos que produzem, os desencantados. O encantamento sempre é para poucos, apesar de que os excluídos também vivem da ilusão de que um dia vão chegar lá. Quer dizer, então, como voltar à minha questão, que acho que todas as exposições colocaram, como, vou usar essa palavra produzir, mas ela é produtivista, né? Nosso desafio é como viver formas de encantamento que sejam socializáveis, compartilháveis, que superem simplesmente não é que superem no sentido de deixar para trás, não, mas que vão além, que encantem outros, né? Desenvolvam pedagogias. Mas, no fundo, a existência humana, mesmo dos capitalistas, não é possível sem encanto. A palavra, no fundo mesmo, é encanto. Bom, é só uma... Bem, eu escrevi também, parabenizo os três pela apresentação. Para todos eles, a gente poderia agora puxar um fio diferente de conversa. Essa é a questão, né? Da Priscila, acho que é muito interessante a chave de como que alguns ainda fazem a crítica do capitalismo pela categoria do trabalho, sem olhar que capitalismo como modo de produção, sem pensar que o trabalho produz algo a ser consumido por alguém em certas circunstâncias. E esses elementos todos constituem o sistema social, né? Não é só o sistema econômico, mas o sistema... E a gente tem feito a crítica a partir dessa perspectiva, né? O Tadeu, a primeira parte, é todo um bom apanhado uma boa organização dessa tradição com a qual a gente procura dialogar de perto, e as referências que depois nós vamos olhar com cuidado, né, para ver as coisas, todo esse negócio do vocabulário, né, a gente tem que pensar um pouquinho sobre exatamente do que eles estavam querendo dizer naquela época com isso, e acho que é muito estimulante isso que você está propondo, mas eu vou seguir um pouquinho aqui na linha do que a Amália está falando, do Icaro também. Assim, é muito curioso, ela fez um amplo trabalho de pesquisa de tese e dissertações sobre o tema. E, assim, o desencantamento, ele aparece com muitas perspectivas, mas uma coisa que chama a atenção é que muita gente interpreta a tese do Weber do desencantamento como se o mundo moderno tivesse promovido um vazio nesse universo. Você tira o encanto e não sobra nada, e a vida seria... E agora, então, um reencantamento seria de colocar alguma coisa de volta ali. E as pessoas pensam, vamos colocar espiritualidade, vamos colocar ecologia, vamos colocar calor humano, arte, tecnologia, isso é alguma coisa, está vazio o lugar, né? E
aquilo que aparece nas categorias da nossa tradição, em especial no Jung, que aparece no Hugo, mas isso vai ganhar, na minha opinião, ganha maior consistência no quando o Jung usa, que é o desencantamento é uma troca de referência, ela não é um vazio a ser repreenchido, mas para que você possa reencantar uma outra perspectiva, a pergunta é, qual seria um sentido mais humano? Porque isso também precisa de discernimento, né? Mas para que você faça isso, é preciso fazer a crítica desse sentido que ele está. Então, o Alberto fala do sequestro, do encanto, do fazer um sentido. Veja, eu acho que essa linguagem, ela pode ser pensada dessa maneira, assim, criticamente, claro, né? Porque o que é fazer um sentido desse? Seria você produzir um feitiço. Né? Então, o produzir um feitiço, um enfeitiçamento, ou onde vem a palavra fetiche também, né? Então, é a produção de um sentido, de uma certa maneira. Eu estou usando dessa perspectiva porque o Daniel Ben-Said, que era um filósofo que tinha simpatia pelo que a gente fazia, mas que era completamente ateu, etc., ele dizia que, na opinião dele, só é possível modificar o sentido da vida, o encanto da vida humana, se a gente primeiro conjurar os fetiches que geraram encantos que geram os encantos na vida contemporânea. Então, acho que essa é uma boa chave de leitura, e o que o trabalho da Amália mostra é que a maior parte das pessoas na área da educação não conseguiram perceber isso por falta de entender esse mecanismo. Quando falta esse mecanismo, parece que é simplesmente agora trazer alguma coisa bonita no lugar. Uma coisa bonita vai resolver. Roberto? Eu só queria lembrar, já que você falou do conceito, que para Weber não se trata de desencantamento. Né? Sauberon foi traduzido bem pelo Perucci e outros como desmagificação. Não é que o mundo perda o seu encanto e tenha que ser reencantado com essas... Não, é desmagificação, o que outros já traduziram também como coisificação do mundo. Quer dizer, a modernidade, ela traz, seja pelo capitalismo, seja pelo método, então está integrado numa pedagogia do pensamento sistemático, científico, como método de funcionamento, a desmagificação, que corresponde a uma coisificação do mundo. Quer dizer, a ciência só pode funcionar se considera as coisas, o mundo não como cheio de espíritos, mas de coisas. Mas não tem enigmas, não tem digamos, segredos, não tem magia, só tem segredos desvendados. Na medida que tudo vira coisa, aí há essa desmagificação. Quer dizer, não existem mais espíritos soltos por aí. Só para essa questão conceitual, porque senão a gente atribui também ao Weber mais do que ele disse, então seria injusto também. Nós estamos utilizando o Perucci, os diversos usos que ele vê do Weber a partir do Perucci. Sim. Mas, tanto a ideia de desencantamento, como é tradicionalmente utilizada, como a desmagificação, o mundo livre de espíritos, etc., para mim, a desmagificação, que praticamente não pegou em língua portuguesa, ninguém usa. Para mim, seria mais simples utilizar o próprio Marx para fazer a crítica, quando ele vai dizer que a mercadoria gera um mundo onde ele aparentemente é semi-espírito, mas é cheio de manhas teológicas e metafísicas. Né? Então, eu acho que está numa boa... Não, acho que os dois ali estão numa boa possibilidade de interpretar. Está com moda aí, Alberto. Mais alguém? Uma colocação? Eu queria falar de manhã, e o Júlio, na reação, insistiu nisso, é a questão da plausibilidade. A análise sozinha não dá conta, a gente tem que pensar na plausibilidade. Como é que se faz isso? A gente está aqui trabalhando no campo de conceitos, assim, mas como é que isso se dá na prática? Como é que você reencanta dentro desse contexto coisificado, ou em que a
o problema da grande maioria da população é como sobreviver. Como é que eu posso comer, como é que eu posso ter lugar para morar, como é que eu tenho roupa para vestir. Como se faz isso? Só para ficar presente. Eu falava aqui. Só para ficar mais perto. Tá. Não dá para discutir isso agora, né? Mas acho que esse é um desafio, né? A última obra do Henk Lambert, né? Nos últimos anos, os últimos textos e livros do Henk Lambert, ele saiu daquela coisa que eu comentei de manhã, essa análise que deixava as pessoas desesperadas. Eu falei com ele, né? Olha, você precisa ir além disso. E aí ele começa, isso, preciso. E começa a trabalhar isso. E desenvolve essa discussão de uma nova espiritualidade, entre aspas, revolucionária, ou que muda de libertação. Agora, não dá para a gente elaborar uma nova espiritualidade antifetichista se a gente não entender a lógica que justifica a fetichização. Porque senão se cria um mecanismo, uma alternativa que é abstrato. Deve ser assim, como é que se faz isso? E aí, essa questão que estamos falando do labirinto, né? Como é que se constrói o labirinto? Então, ele diz, você tem dois movimentos no mundo capitalista, no mundo moderno, que é a dinâmica econômica, do fetiche, e a noção de ciência moderna. E aí, então, ele vai fazer, o último livro dele, quando Deus se fez homem, ele sintetiza o pensamento dele, colocando toda essa discussão do mito do labirinto, mas também da ciência, a filosofia da ciência. Então, ele faz uma distinção, por exemplo, Aristóteles, ele não conseguiu ver inércia. Inércia é um conceito não empírico. Quem conseguiu pensar isso? Einstein. E Einstein explica como é que ele conseguiu isso. E por que Aristóteles não? Ele pega essa parte do Einstein. Porque Einstein pensa um conceito transcendental que não é empírico, que imagina um movimento sem fim. Depois diz, olha, mas não tem, não é possível. Não é possível porque você tem a discussão que controla, que termina a inércia. A inércia é um movimento sem fim. A gente não vê isso porque você tem uma, não sei como é que é, uma reação. Tem isso porque... Aí ele começa. Então, ele começa a dizer, é preciso fazer escrever a razão, a ciência moderna, da física, que justifica a concepção moderna utópica que leva ao capitalismo. E daí pensar a alternativa. Então, essa coisa do espírito, daí então ele vai ter o livro, começa discutindo questão de física, matemática, não sei das quantas, e termina discutindo Jesus e o Paulo, e a espiritualidade do Paulo de Jesus. E o economista, agora esqueci o nome, essas coisas que eu esqueço o nome, né? Henri Moura, isso, que é um economista. Esse, ele que organizou esse último livro, né, que ele fez, foi editor, ele diz assim que ele conversou com o Franz e achava que esse último capítulo não cabe, Franz. Aí depois que ele leu de novo, não faz sentido. Foi numa reunião que eu estava dizendo, olha, isso. Porque como economista ele não faz, não, mas o que tem Jesus e Paulo com toda essa discussão filosófica, científica, social? Porque você não entende o Franz sem a espiritualidade do Paulo e de Jesus. Não por causa da fé, não, porque tem uma articulação alternativa, do qual é o sentido alternativo humano, que na tradição bíblica chama de Espírito Santo, porque é bom. E o espírito do mundo, ou do capitalismo, porque é mau. Você tem um discernimento humano para dizer. Então, termina dizendo do humano.
Então, o que é o humano no sentido último da vida? Então, só estou fazendo uma propaganda, tá? Esse livro não está impresso em Costa Rica, quem vai achar isso, né? Mas tem internet. A gente está em PDF, né? Então, para o nosso grupo, a gente já circulou. Vale a pena, né? 300 páginas, mais ou menos. A primeira versão tinha 100 páginas. Aí ele foi fazer a versão ampliada e virou 300 e poucas páginas. Né? E realmente, assim, é a grande obra, eu acho que é dele. Não é fácil, né? Mas que valeria a pena estudar. Vou falar agora propaganda do livro. Que a Malha pediu. Essas questões que vocês têm feito... Fala um pouco mais alto. Tá. Essas questões que vocês têm colocado, como fazer, né? Que o Jung já provocou de manhã também. Na verdade, é um sentimento, vamos dizer assim, que eu trago desde o começo da escrita, da pesquisa. Porque eu venho do contexto escolar, sou pedagoga, e eu trago a minha visão da escola. E eu percebo a escola como um terreno muito fértil de produzir essas propostas, né? Produzir, usando o termo, né, Roberto? Produzir essas propostas de reencantamento. Eu acho que todas elas, todos esses trabalhos que eu li, eles trazem boas intenções, vamos dizer assim, né? Vamos colocar mais arte, colocar mais isso, né? Mas, no fundo, tudo querendo trazer, assim, vamos ser mais humano, por favor, né? É uma coisa meio assim. Eu vejo a escola como um terreno fértil para se fazer isso, mas que está cada dia mais técnica, sem graça e cheia de documento e currículo engessado, e habilidade, competência, que, né, até o Frei falava outro dia, né, que ninguém conseguiu definir o que era habilidade e competência, mas foi, né, aprovou lá a base e tal. E é um lugar para isso, vamos dizer assim, mas que está cada dia mais, eu chamaria de, para usar um termo sem pensar muito, mais contaminado, assim, né, por todo esse sistema. E a Silvia Federici, ela traz várias ideias, assim, no livro, a questão do trabalho, principalmente do trabalho coletivo, né, cooperativo, de produzir coisas juntos, né, o senhor estava falando, produzir coisas gratuitamente, né, ser gratuito, não cobrar nada. Ela até cita um exemplo do banco de tempo, né? As pessoas trocam favores, vamos dizer assim, né? Não se cobra nada. Eu tenho tempo, eu lavo o seu carro, o dia que você tiver tempo, você faz uma comida para alguém que vai, enfim, fazer um trabalho para uma outra pessoa e por aí vai. Mas é um incômodo, né, assim, que eu trago também para escrever até, né? Porque a gente vai colocando essas questões, vai trazendo, vai dizendo, olha, o problema é esse, isso não é legal, mas e aí a solução, né? É um sentimento que vamos dizer, que acho que é compartilhado aqui, né? E como que se faz isso na prática, né? Era só um comentário, assim, aleatório mesmo. Ótimo, mas obrigado. Posso só dar mais uma ideia? Claro. Pertinho daqui, em Valinhos, tem um acampamento do MST. Estou aí com as famílias, tem ainda em torno de 450 famílias existindo aí. Se a gente conversa com as pessoas que estão aí, acho que a gente teria um outro gancho. Assim. Quer dizer, você tem uma prática que reencanta. Então, assim, várias pessoas, assim, pessoas extremamente simples. Vamos dizer, a minha vida mudou depois que eu vim para cá. Chegaram empurrado por necessidade. Tinha mais para pagar aluguel, essas coisas. Mas a vida mudou desde que eu vim para cá. Isso tem a ver com toda uma
prática produtiva alternativa, mas tem a ver também com a organização da convivência. Então, acho que a gente poderia agregar isso assim como um espaço de geração de encantamento. Legal. Vou passar para a Priscila, depois também para o Tadeu, para que a gente possa também estar caminhando para o fim. Priscila, por favor. Está fechado o microfone. Pronto, agora sim. Isso. Eu queria dialogar assim rapidamente com a fala do professor Lauri sobre a questão da plausibilidade. E aí retomo a minha fala inicial dizendo que eu sou uma pesquisadora favelizada, né? Minha questão inclusive depois dessa experiência, o capitalismo, a gente trata o capitalismo como global, e de fato mas o capitalismo ele não é homogêneo. Eu acho que nas nossas discussões, eu acho que seria interessante a gente sempre enfatizar isso. E quando eu digo que ele não é homogêneo, eu falo de lugares distintos, de sociedades distintas, digamos assim, e de espaços dentro de uma mesma sociedade que ele não se comporta de forma homogênea. Então, o efeito do capitalismo dentro de um espaço como a favela pode não ser, e aqui trago como grau de possibilidade, não de factibilidade, ele pode não ser igual ao que se obtém de efeito no asfalto, que é o termo de contraponto, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque dentro da minha pesquisa, o que eu tento para trazer essa plausibilidade, trazer, de certa forma, uma possibilidade de alternativa, de conversão, de mudança de pensamento e de ação, né? Eu acho que a gente precisa decodificar a partir da dor. Ou seja, o capitalismo ele causa dor. O capitalismo ele causa sofrimento. Apesar de não ter um agente de ação muito específico, por exemplo, como no caso da favela, a gente trabalharia a ideia da polícia sendo um perpetrador de violência, de sofrimento ali, o capitalismo ele também traz essa dor. Só que como é que as pessoas, nesses ambientes como a favela, por exemplo, identificam ou não isso? Será que isso está em evidência, como está em evidências nas nossas discussões aqui? Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas vezes, em muitas conversas e muitos debates, por exemplo, nas aulas, eu perguntei o que significa o capitalismo para vocês. E para ser honesta, eu nunca obtive resposta dos meus colegas. Porque é tão natural que ainda não chegou ao ponto de desnaturalizar, de certa forma, o capitalismo. Porque se pode pensar alternativas para o capitalismo, mas não se pensam em como isso afeta o cotidiano. Eu fiz outra pergunta, por exemplo, quais são os códigos capitalistas de pertencimento de vocês? Então, por exemplo, nesses grupos da gente, a gente discute como o iPhone é um código capitalista de superioridade, entre aspas. Como usar o Nike, o Just Do It, é um código de reconhecimento. Nossa, você é uma pessoa, você é um consumidor, você é, entre aspas, aí, um consumidor cidadão, né? Como o professor Jung trabalhou em alguns artigos. Então, dentro dessa linguagem capitalista dos Estados Unidos, há outros códigos de pertencimento, há outros códigos de reconhecimento de uma cidadania. E quais são os nossos? Quais são aqueles que a gente não consegue articular dentro da nossa própria sociedade? Então, essa não homogeneidade do capitalismo dificulta o nosso trabalho enquanto pesquisadores e pesquisadoras, mas eu acho que tem que abrir para a gente uma possibilidade de falar assim, não, de fato, o que é plausível dentro desse contexto e o que é plausível dentro dessa nossa discussão de capitalismo. Então, acho que isso é muito importante de fato pensar. E para finalizar, para não falar mais de meia hora aqui, eu acho que é necessário, assim como o professor Lauri abordou, de pensar quais são, de fato, esses níveis de desencantamento e esses níveis de reencantamento. Porque quando a gente conversa majoritariamente com uma pessoa, não sei,
pobre, mais idosa, que está ali dentro da favela, às vezes dentro de uma igreja na favela ou dentro de uma pequena comunidade, a pessoa dificilmente vai ver o mundo, como o professor Alberto falou, como um objeto em escrutínio. Dificilmente essa mentalidade ela vai ser identificada nesses ambientes de maior pobreza. Então, quando a gente está falando de desencantamento, acho que a gente tem que falar de uma possibilidade amplificada de níveis distintos de desencantamento e aí também níveis distintos de uma possibilidade de reencantamento, porque a gente não está tratando nos mesmos níveis. Então, acho que isso é muito importante porque a nossa presença em outros espaços, e não somente espaços internacionais, mas também nacionais, eles nos mostram que talvez até os nossos conceitos eles já não estejam tão apurados quanto a gente imagina que estejam. Então, acho que é sempre necessário voltar para a vida real, né, digamos assim, né, para o que está acontecendo, para os entremeios das nossas pesquisas. Então, é isso. Obrigada de novo pelo tempo. Realmente, parabéns, Priscila, pela apresentação. Tadeu, por favor. Bom, obrigado novamente por ter me escutado, pelas contribuições. De fato, Jung, a gente encontra pouco material sobre discernimento a partir da espiritualidade naciana. Na verdade, no Brasil tem um grande material produzido, só que ele não é disponível na internet, infelizmente. Você tem, por exemplo, 30 anos de produção na revista de Taici, exatamente sobre o tema de exercícios espirituais e discernimento. Então, seria uma grande proposta disponibilizar esse material. A maioria das coisas que eu trouxe sobre o discernimento está no livro dos exercícios espirituais, nas constituições da companhia, mas foi a minha experiência. E o meu mestre de noviço ele teve muito trabalho comigo, porque durante os exercícios espirituais eu falava mais do asma, do Rick Lammers, do que sobre a minha experiência. Então ele me disse, você está impedido de falar sobre isso. Então, mas é parte da minha experiência. E é interessante que esses dias eu estava andando aqui na rua com um amigo meu, ele é inglês, jesuíta também, inglês. Ele acabou de sair do noviciado. Ele já vai fazer a teologia, porque ele não vai ser padre, vai ser irmão. E a gente andando na rua, ele me perguntou assim... Ele viu um morador de rua e me perguntou por que as pessoas passam pelos moradores de rua como se essa situação fosse normal. Ele não leu nada do que a gente escreve, ele não tinha falado nada sobre isso para ele. Ou seja, eu e ele compartilhamos de uma mesma experiência que passa pelos exercícios espirituais de Santo Inácio e pelo processo de discernimento. No ano passado, eu trabalhei no Colégio São Luís, claro que é uma realidade muito distinta, mas o grande trabalho foi fazer como que pensar esse processo que inclui conversão e discernimento dentro da proposta de um processo pedagógico, né, que não envolvesse só a pastoral do colégio, a formação cristã, mas que envolvesse o colégio como um todo o processo de aprendizagem. Né. É interessante que, apesar do colégio trabalhar principalmente, do Colégio São Luís de São Paulo, com pessoas ricas, né, há também a possibilidade de trabalho com pessoas que vêm de classes desfavorecidas, pessoas pobres, que estudam no colégio e compartilham desse mesmo processo. E é interessante porque, por exemplo, eu escutei vários desses alunos que são bolsistas do colégio, e quando voltavam para as realidades de sofrimento, as realidades de pobreza, o retorno deles era de que eu nunca tinha visto a realidade desse jeito, ou seja, eu nunca tinha escutado a minha realidade do jeito que eu escutei agora, né? E aí o processo é, mas e agora o que eu posso fazer? Estou estudando no Colégio São Luís, e agora eu posso, na universidade, pensar como é que eu posso ajudar a minha comunidade. E é interessante que uma das alunas do colégio, bolsistas do colégio, vem estudar moda em Paris. Passou na universidade, vem estudar, e uma das grandes preocupações dela é como ajudar as costureiras da comunidade. Não sei se ela vai conseguir isso aqui em Paris, mas enfim, ela passou na universidade e está aqui para estudar. Isso é muito interessante, ou seja, há uma plausibilidade, há um modo de fazer. Eu sei que da minha realidade, a minha realidade é muito específica. Acho que tem um modo de fazer, há a possibilidade de ser feito. Acho que a gente tem que se desvincular, primeiro, a questão do tempo, leva tempo. E eu acho que tem uma coisa que Jung falou no começo, a gente tem que desvincular a ideia de multidão.
Ou seja, nós vamos abarcar todo mundo, ou seja, os 3.000 alunos do colégio vão fazer a mesma experiência e vão sair daqui transformando o mundo. Não vão. Ou seja, há algumas pessoas que esse processo acontece, há outras pessoas que vão parar no meio do caminho e não vão seguir, há outras pessoas que não vão nem começar. Ou seja, então, acho que esse problema, talvez, seria interessante de pensar. Muito obrigado pela possibilidade de partilha e de rola. Novamente, parabéns a todos pelas apresentações. Muito bom, muito rica a partilha. Acho que fica com mais perguntas, acho que é bem melhor, né? O seminário, que a gente sai com bastante coisa para pensar. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa. Intervalinho, né? Isso. 15 minutos, 14 minutos, 4 e 10, pode ser que a gente volta? Certo, então. Júlio, qual é o livro do Santos? Uma lista aí. Quando Deus se fez homem. Ah, tá bom. Eu já baixei. Tá aqui, eu já tenho. Quem tiver assistido esse vídeo depois na internet, então nós vamos parar agora, da terceira etapa, e vai ter um próximo vídeo com a quarta etapa. E nós que estamos aqui ao vivo, a gente já entendeu que é uma pausa de 15 minutos, 4 e 10, a gente volta para a última mesa. Nós temos duas apresentações e um pouquinho mais de tempo de debate. Vai lá.